A neta de Sabina. A história que você vai conhecer aconteceu na região central do estado do Rio Grande do Sul. Os fatos aqui narrados iniciam-se no final da Guerra Farroupilha, passam pela Lei do Ventre Livre, pela abolição da escravatura e vão até o início do século XX. Não faremos aqui uma leitura linear da história, mas vamos brincar com idas e vindas no tempo. Olá, eu sou Antônio Dari e quero te convidar a percorrer comigo o caminho que trilhei pelos documentos históricos até desvendar a relação da família de minha avó, Maria Eponina de Lima Sortica, a Dona Punica, com o mundo africano, especialmente com a escravidão. Eu escolho a data de hoje para apresentar a pesquisa realizada, dia 13 de março de 2024, por ser o dia em que Punica completaria 120 anos de idade. Punica se casou com Antônio Manuel Sortica. A união matrimonial do casal aconteceu no dia 16 de outubro de 1920, no cartório de Arroio do Sol, o 5º distrito de Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Antônio Manuel era neto do norte-americano, o nova-iorquino Inácio Sortica, e da descendente de açorianos Belarmina Maria Francisca de Souza. Ele tinha 28 anos no dia de seu casamento. Punica era uma menina de 16 anos. Mas Maria Eponina relatava que a sua sogra não aceitava o seu casamento com Antônio Manuel, dizendo: "Como pode um moço branco casar com uma moça negra?" De fato, ela era filha de um homem preto com uma mulher parda. Quando, em 2014, resolvi colher as memórias de minha mãe, Dona Malvina Sortica Ramos, para escrever um livro contando a sua história de vida, eu tomei contato com a segunda via da certidão de casamento de Antônio Manuel Sortica com Maria Eponina de Lima, os pais de Malvina, retirada no cartório de Santa Maria da Boca do Monte em 1972. Na certidão, há algumas informações sobre os pais de Antônio Manuel. Seu pai, Manuel Inácio Sortica, tinha, em 1920, 71 anos, tendo nascido em 1849, e sua mãe, Maria Geralda, à época, estava com 70 anos. Ela nasceu em 1850. Já os pais de Punica eram Manuel João de Lima e Maria Constância de Lima. Todos residiam, em 1920, no 4º distrito de Cachoeira do Sul, local onde ambas as famílias foram formadas na localidade de Santo Amaro entre o fim da Guerra dos Farrapos e a década de 1860. Mas de posse das informações contidas na cópia da certidão de casamento de Antônio Manuel e Punica, como um detetive, sim, o historiador é uma espécie de detetive, foi o documento original que consta nos arquivos do cartório de Arroio do Sol, e percebi que algumas informações haviam sido omitidas na cópia retirada como segunda via em 1972. No original, há a informação de que Manuel João, pai de Punica, teria, em 1920, 46 anos, tendo nascido em 1874. E Maria Constância, 42 anos, com nascimento em 1880. Ora, tanto os pais de Antônio Manuel quanto os de Punica nasceram em pleno momento da escravidão de afrodescendentes, algo bastante marcante na sociedade de Cachoeira do Sul, como indicam os registros históricos com os quais eu tive contato. Sabendo das datas e do local de morada dos nossos personagens, passei a analisar literalmente, ao longo de uma década, dezenas de milhares de páginas de documentação manuscrita, talvez diria mais de 100 mil documentos, e fiquei eufórico quando me deparei com o seguinte registro histórico feito pelo vigário da paróquia de Santo Amaro do Sul,
antigo 4º distrito de Cachoeira, o padre Ambrósio Paz Couto. Diz o registro. No primeiro dia do mês de setembro de 1876, batizei com os santos óleos Manuel, nascido a 24 de junho do corrente ano, filho de Sabina, escrava de Ana Rodrigues de Lima. Padrinhos: Domingos Pereira da Costa e Brígida Joaquina da Costa. O relato é extremamente importante devido a vários aspectos. O primeiro deles diz respeito a um possível elo da história de vida de Maria Eponina, e também minha, pois eu sou neto dela, com a escravidão. De todos os registros de batismo de décadas que existem na paróquia de Santo Amaro, o único que une o nome Manuel ao sobrenome Lima é esse. Sobre isso, é importante que eu diga que os trabalhadores escravizados recebiam o sobrenome de seus donos, mas somente depois de alforreados. Antes disso, os registros indicam apenas fulano, escravo de cicrano. Aliás, percebi que praticamente a totalidade dos registros, com raríssimas exceções, trazem a informação fulano, filho de cicrana, escravo de, sem indicação do nome do pai da criança. Raramente, as crianças afrodescendentes eram registradas como filhos legítimos, mas como filhos naturais, pois dificilmente seus pais casavam na igreja. O motivo? Sabemos que nem sempre os donos desses trabalhadores autorizavam o seu casamento, porque isso dificultava a venda em separado do casal, muito embora muitos deles vivessem maritalmente e possuíssem filhos, formando famílias à margem do sistema escravista. Quando os pais escravizados eram casados, o registro era feito indicando batismo de fulano, filho legítimo de Beltrano e Cicrana, escravos de. Como quem passava a condição de escravizado para a criança era a mãe, o que importava de fato era fazer constar na documentação o registro de seu nome. Mas quando a criança era vendida, seu registro já não continha o nome da mãe, mas somente o de seu dono ou dona. Outro elemento a ser destacado no documento é que nos livros de batismos da época, a maioria dos registros contém somente o primeiro nome dos batizandos. Isso explica por que o padre Ambrósio Paz Couto registrou somente o nome Manuel, sem o segundo nome, João. A proprietária de Sabina, conforme registro de 1845, Ana Rodrigues de Lima, era casada com João José da Costa. A família Costa, aliás, aparece seguidamente nos registros da paróquia de Santo Amaro, participando inclusive do batismo de seus trabalhadores escravizados, assim como aparece no documento do batizado de Manuel João, no qual Domingos e Brígida da Costa constam como padrinhos. Após encontrar esse documento, restavam, porém, duas dúvidas. A primeira se referia à data do nascimento de Manuel João. Teria o cartório distrital de Arroio do Sol se equivocado na idade dos pais de Maria Eponina em 1920? Se não, esse registro agora encontrado, embora o sobrenome Lima, se referia ao pai de Punica ou a outro homem. Entretanto, eu estava convencido de que havia encontrado a pista correta, já que minha mãe sempre falava que seu avô possuía feições bem africanizadas, e os dados contidos no registro de batismo de Manuel João não deixam dúvidas que Sabina era preta. Se não o fosse, constaria como parda no registro, como era o costume de registrar na época. A busca para elucidar mais esse problema continuou até que eu me deparei com outro registro que consta nos livros de casamentos da mesma paróquia, com o qual consegui encontrar a resposta que eu tanto procurava. Trata-se do assento de casamento dos pais de Punica, Manuel João e Maria Constância, diz o registro.
Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 1899, às 5 horas da tarde, neste quarto distrito do município da cidade da Cachoeira, do estado do Rio Grande do Sul, na casa de residência do cidadão Antônio Gomes de Souza, perante o cidadão João Batista Dornelles, comigo escrivão, com corpo abaixo nomeado e assinado, e as testemunhas João Inácio Celestino Alves e Vicente Antônio Correia, receberam-se em matrimônio Manuel João de Lima, solteiro com 23 anos de idade, natural e residente deste distrito, de profissão agricultor e religião católica, filho não legítimo de Maria Rosa da Conceição, já falecida, natural deste estado, e Maria Constância Rodrigues, solteira com 22 anos de idade, natural deste estado, residente neste distrito, de profissão doméstica, religião católica, filha legítima de Joaquim Domingo Rodrigues e Maria Teresa da Conceição, ambos naturais deste estado e residentes no 3º distrito de São Cepé. Os dados presentes no registro de casamento de Manuel João com Maria Constância, se comparado com as informações da certidão de casamento de Antônio Manuel e Maria Eponina, evidenciam que houve algum equívoco cometido pelo cartório de Santa Maria na identificação da idade dos pais de Maria Eponina. Aliás, algo bastante comum quando analisamos as fontes cartoriais. Ao mesmo tempo que validam o documento de batismo de Manuel João. Tanto o registro de batismo do filho de Sabina, quanto do casamento de Manuel João com Maria Constância, indicam que o ano de nascimento do pai de Maria Eponina é 1876. Esse documento também indica que a data de nascimento de Maria Constância, mãe de Maria Eponina, é 1877 e não 1880. Ela teria, sim, em 1920, 43 e não 40 anos, e seu marido, Manuel João, 44 e não 46 anos de idade. Outro elemento que o registro de casamento de Manuel João com Maria Constância apresenta e que se cruza com o assento de batismo é que ele seria filho não legítimo, portanto adotivo, de Maria Rosa da Conceição. Como no registro do seu batizado consta o nome da mãe Sabina, escrava de Ana Rodrigues de Lima, é plenamente concebível que sua mãe biológica tenha entregue o filho a outra pessoa para que o criasse, já que ele, naquelas alturas, em 1876, havia nascido livre, pois a lei do ventre livre vigorava no Brasil desde 1871. Numa situação como aquela, dificilmente Ana Rodrigues de Lima aceitaria sustentar o filho de sua escrava, sabendo que ele nascera livre e que ela não tinha obrigação de alimentá-lo. Sabina, se viveu até lá, teria ficado livre somente 2 anos depois do nascimento do filho, em 1888. Mas voltemos ao registro histórico do casamento de Manuel João com Maria Constância, pais de Punica. O assento segue trazendo outro elemento que deve ser lido à luz das relações étnicas da época. Diz o documento: rogo que pelo contraente Manuel João de Lima assine o cidadão Bernardino da Silva Quadros, por não saber ele ler nem escrever. Todos os presentes, com exceção de Manuel João, assinaram o documento, inclusive sua mulher, Maria Constância Rodrigues. Ela, mestiça, aprendera a ler e a escrever, ao contrário de seu marido, filho de escrava. No registro do casamento de sua filha, Maria Eponina, o genro Antônio Manuel Branco sabia ler e escrever e por isso assinou a certidão, mas Maria Eponina teve também de contar com a assinatura de uma testemunha em seu lugar. Porque Maria Eponina não aprendeu a ler e escrever, ao contrário de seus irmãos homens? Essa é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Não posso deixar de lembrar que a mãe adotiva de Manuel João, Maria Rosa da Conceição, faleceu em 1890, quando ele tinha apenas 14 anos de idade,
como indica seu registro de óbito encontrado no cartório de Cachoeira. Diz o registro feito pelo escrivão de paz Joaquim José da Silva Neto. Atestamos que a parda Maria Rosa, de 40 anos mais ou menos, faleceu esta noite sem assistência médica e que atestamos por nós um pedido, atesto o seu estado de pobreza, Cachoeira, 21 de junho de 1890. Esse registro mostra dados muito interessantes que tocam a vida de Manuel João, o filho de Sabina. Ele foi criado por uma mulher parda e pobre. Como não há referência ao status de vida de Maria Rosa, ela teria sido alforreada ou já nascera livre. Também não fala se ela era casada ou não, mas possivelmente era solteira ou viúva. Mas apesar de livre, ela vivia uma situação econômica bastante precária, o que lhe permitiu acessar a gratuidade no sepultamento. Quando ela assumiu por solidariedade a Sabina criar Manuel João, ela era uma jovem mulher, como indica a sua idade no momento do falecimento. O que Manuel João teria feito para se sustentar depois da morte de sua mãe adotiva, com 14 anos, onde com quem morou, só podemos imaginar, nada mais. Sabina ousou amar e, apesar de sua situação de mulher escravizada, teve ainda no mínimo mais um filho na situação de Manuel João, o qual tomou um caminho que eu desconheço. Seu outro filho, Joaquim, foi batizado em 1874, sendo então 2 anos mais velho do que Manuel João, conforme registro encontrado no Livro dos Libertos da paróquia de Santo Amaro, Rio Grande do Sul. Não se sabe porque Manuel João não foi registrado nesse livro, e sim no livro geral de batizados da paróquia. Como prova de que nem sempre os documentos produzidos no período possuem o devido rigor em termos de datação e de informações pessoais, há na lateral do registro de casamento de Manuel João com Maria Constância uma observação feita 55 anos mais tarde, com o seguinte teor: de conformidade com o mandado expedido pelo Dr. Paulo Beck, datado de 10 de dezembro de 1954, fica retificado o nome do pai da contraente, de Joaquim Domingos Rodrigues, para o certo que é Joaquim Rodrigues Domingos, Restinga Seca, 24 de dezembro de 1954. Eu te convido agora a entender o lugar de fala de Maria Geralda sobre Maria Eponina. Maria Geralda, mãe de Antônio Manuel, viveu no momento de transição da escravidão plena para a diminuição gradativa do número de escravizados afrodescendentes em Cachoeira, chegando-se à sua extinção em 1888. Sabe-se que após a abolição da escravatura ou a alforria de algum trabalhador escravizado, este dificilmente deixava a companhia do seu antigo dono, passando a ser seu agregado. Daí a origem do sistema de agregados muito comum no Rio Grande do Sul. Embora não tenhamos encontrado nenhuma referência histórica de que a família Sortica ou a família de Maria Geralda tenham sido proprietárias de trabalhadores escravizados, nós não podemos negar que alguns de seus membros podem ter sido, sim, defensores da escravidão. Isso, porém, não pode ser dito de Antônio Manuel, que, embora tenha nascido em 1891, há apenas 3 anos da abolição da escravatura, se contrapôs ao pensamento da própria mãe e se casou com Punica. Para falar melhor desse assunto, eu apresento o assento de casamento de Maria Geralda com Manuel Inácio, os pais de Antônio Manuel, o qual indica as relações que o casal possuía com a sociedade e com um modo de pensar da época. Para chegar a esse documento, presente no cartório do município de São Cepé, Rio Grande do Sul, seguia as pistas contidas no registro de casamento de Manuel João com Maria Constância, de que os pais da noiva residiam naquele município.
Então procurava pelos pais da Maria Constância e acabei encontrando o registro de casamento dos pais de Antônio Manuel Sortica, num lance de pura sorte. Diz o documento. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 1877, nesta vila, primeiro distrito de paz da paróquia de São Cepé, província de São Pedro do Rio Grande do Sul, compareceu no meu cartório Manuel Inácio Sortica e apresentou-me a declaração de seu casamento seguinte: Aquiles Parrella Cataleno, presbítero secular, vigário encomendado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Vila de São Cepé. Certifico que a 2 dias do mês de maio de 1877, às 9 horas da manhã, nesta matriz de Nossa Senhora da Conceição de São Cepé, precedidas das formalidades do estilo, sem impedimento algum, em minha presença e das testemunhas, Sr. Major Vicente de Paula Simões Pires, João Correia da Silva, se receberam em matrimônio, por palavras de presente, os contraentes Manuel Inácio Sortica, natural de Santo Amaro, e morador desta paróquia, filho legítimo de Inácio Sortica e Belarmina Maria Francisca, e Geralda Francisca Chaniscada, viúva de Lino Gonçalves, natural e moradora desta freguesia, filha legítima de João Francisco Chaniscada e de Maria Francisca. Esse registro é extremamente importante e eu digo o motivo. Primeiro, porque o sobrenome de Maria Geralda Chaniscada não é de origem portuguesa. Isso se explica pelo motivo de que São Cepé, principalmente a região da mineração, atraía pessoas de todo o Brasil e também estrangeiros que buscavam o enriquecimento rápido. Segundo, Maria Geralda já era viúva quando se casou em 1877 com Manuel Inácio Sortica. Terceiro, foi testemunha do casamento o Major Vicente Paula Simões Pires, membro de uma tradicional família de fazendeiros que era dona de inúmeros escravos, conforme registros que eu acessei. O Major era um experiente militar que participou das guerras cisplatinas em 1827 e da campanha contra Rosas na Argentina em 1852. Ele foi o primeiro prefeito de São Cepé entre 1877 e 1881. Isso é, ele era uma importante figura local que representava a oficialidade do final do Império Brasileiro. Não se sabe se o marido de Maria Geralda era empregado do militar ou não, mas a presença dele como padrinho de casamento demonstra as boas relações do casal com um agente importante do lugar. É na fazenda dos Simões Pires que há um fogo de chão que queima no galpão sem nunca ter sido apagado, dizem, desde a década de 1820, estando aceso há mais de 200 anos. Manuel Inácio certamente se aqueceu nesse fogo quando ele ainda era um jovem fogo de 50 anos. Referente ao contato com pessoas importantes do lugar, a vida de Manuel Inácio foi marcada, desde o seu batizado, pelas relações com militares cachoeirenses. Um deles foi seu padrinho de batismo, conforme indica o registro que consta na igreja São José de Itaquari, realizado pelo vigário Antônio João de Carvalho. Diz o registro. Aos 14 dias do mês de dezembro de 1851, nesta matriz de São José de Itaquari, batizei solenemente e pus os santos olhos ao inocente Manuel, filho legítimo de Inácio Sortica, natural de Nova York, e de Belarmina Francisca de Souza, da freguesia da Serra. Avós paternos, David Sortica e Ana Bunker, de Nova York, maternos, Francisco José de Souza, de Laguna, e Laurentina Maria da Conceição, da freguesia da Serra. Foram padrinhos o tenente-coronel Vitorino José Ribeiro e dona Ana Emília de Sampaio Ribeiro. Inclusive, tenho de dizer que Felisberta, irmã de Manuel Inácio Sortica, tia de Antônio Manuel, era casada com o tenente-coronel cachoeirense José Nicanor Garcia, o Nico Garcia, mais um importante militar da cidade. Eu não posso afirmar se Manuel Inácio Sortica concordava ou não com a visão da esposa Maria Geralda a respeito do casamento com uma pessoa descendente de escravizados. Por certo,
Ele e Maria Geralda deveriam conhecer, e muito bem, a história da família de Punica, pois residiam, assim como os pais dela, na mesma localidade. Mas voltando aos pais de Maria Eponina, eu encontrei os seus atestados de óbito no cartório de Júlio de Castilhos. Maria Constância faleceu em 6 de setembro de 1957. Emanuel João de Lima, o filho de Sabina, em 2 de agosto de 1961. Ambos descansam no cemitério Santa Maria de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Quando do registro do falecimento de Emanuel João, no cartório de Júlio de Castilhos, seu filho Manuel Antônio de Lima, o Neco, assim declarou: faleceu o senhor Manuel João de Lima, do sexo masculino, cor preta, natural deste estado, agricultor com 86 anos de idade, viúvo de Maria Constância de Lima, residente e domiciliado nos subúrbios desta cidade, de filiação ignorada. Não deixa bens a inventariar. Teve como causa-mortes edema agudo pulmonar, insuficiência cardíaca. Neco não registrou o nome de sua avó. Talvez nem ele ou mesmo seu pai soubesse que seu nome era Sabina. Desvendada a origem do pai de Maria Eponina, Manuel João, o filho de Sabina, fui atrás do percurso histórico da família de sua mãe. Por enquanto, descobri apenas que Joaquim Rodrigues Domingos e Maria Teresa da Conceição eram pardos, como indicam seus atestados de óbito, localizados no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, mas referentes ao município de Formigueiro, localidade pertencente ao antigo município de Cachoeira. Porém, devido à grande quantidade de homônimos nas fontes históricas pesquisadas, ainda não consegui avançar com exatidão e segurança na composição da árvore genealógica da avó materna de Maria Eponina, buscando seu ponto de contato com a ancestralidade africana. Até porque, dentro da categoria pardo, no contexto histórico do antigo município de Cachoeira, cabem os descendentes miscigenados de diversos grupos, europeus, norte-americanos, africanos e também indígenas, principalmente os descendentes dos indígenas provenientes das antigas missões jesuíticas do século anterior, como eu pude conferir nos registros históricos da igreja e dos cartórios. Espero que tenham gostado dessa história. O vídeo A Neta de Sabina busca desvendar a história existente por trás da expressão: como pode um moço branco casar com uma moça negra? Essa moça negra, Maria Eponina de Lima Sortica, chamava o seu marido Antônio Manuel Sortica de seu Antônio, tratando, no cotidiano, de senhor. O motivo, não se sabe. A neta de Sabina foi parteira e benzedeira, e teve 11 filhos com Antônio Manuel. Maria Idalvina, a primeira filha, nasceu quando ela tinha 18 anos. Depois nasceram Alvarino, Alcidino, as gêmeas Doralina e Doraldina, Malvina, Marina, Angelina e Manuel Garibaldino. 2 de seus filhos faleceram ainda crianças, Remy Conceição e Dejanira. Ela criou ainda o neto Olindo, filho de sua filha mais velha, e adotou Maria Oliva, falecida também ainda criança. Antônio Manuel faleceu em 1980 e a neta de Sabina em 1990, no município de Giruá, Rio Grande do Sul, para onde migraram de Santa Maria em 1938. Ambos descansam no cemitério do distrito de Mato Grande. Sentada perto do fogo, ouvindo o chiu da chaleira, pensativa a se aquentar, em silêncio a benzedeira. Estava velha e cega, já não era mais parteira. Com olhar esbranquiçado, olha a vida e o passado, com coragem de guerreira. Se casou bastante cedo com um moço afetuoso,
Por ser negra ele branco, e o início foi custoso. A mãe dele ele tratava de um modo até maldoso. Esqueceram a senhora e depois foram embora viver o amor teimoso. Vovó Maria, dai-nos benção, somos seus netos, és nosso chão. Somos herdeiros, dona Monica, do teu carinho, velha Sotica.